Sabe aquela história que todo mundo acha que conhece de cor? Então, hoje a gente não vai só recontar ela. A gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos mergulhar nos bastidores para entender como os historiadores, de fato, montam esse quebra-cabeça do passado. Como é que se constrói a história por trás da história? É isso que a gente vai investigar agora. Olha só essa pergunta. Como é que se escreve a história de algo que, todo mundo já tem como certo? É uma questão fascinante, porque a história antiga, ela é tipo um quebra-cabeça gigante, sabe? Com peças que estão espalhadas por milênios. E o trabalho do historiador é justamente esse, ser um detetive, encontrar essas peças e tentar encaixar tudo. E bem no meio desse desafio todo existe uma tensão, um conflito constante. Pense assim, de um lado a gente tem a fé e a memória, que tem o papel de preservar uma tradição sagrada. Do outro, a gente tem a história crítica, que é movida por investigação, por fontes, por evidências. O historiador, então, precisa andar nessa corda bamba. É um trabalho de equilibrar o respeito por esses textos com aquele olhar crítico, investigativo que a profissão exige. Ok, então por onde um detetive do passado começa a sua investigação? Bom, o primeiro passo é sempre procurar por testemunhas. E no nosso caso, as testemunhas são pistas deixadas por outras civilizações, pelos vizinhos, que podem tanto confirmar quanto, olha só, complicar bastante a história que a gente conhece. E olha que interessante, uma das primeiras testemunhas que a gente encontra vem lá do Egito Antigo, é a chamada Estela de Merneptah, datada de mais ou menos 1220 antes da Era Comum. E por que ela é tão importante? Porque nela a gente tem a primeiríssima referência a um grupo chamado Israel fora dos textos bíblicos. No meio de um texto todo orgulhoso sobre suas vitórias, o faraó Merneptah solta essa frase aí. Mas agora, presta atenção no detalhe, porque é aqui que a coisa fica boa. Os hieróglifos egípcios tinham um negócio chamado determinativo. Era um símbolo que não era para ser lido, mas que dizia a que categoria a palavra pertencia. E o determinativo que usaram para a palavra Israel não é o de um reino ou de uma cidade. Não, é o determinativo para povo ou tribo. Isso é uma pista valiosíssima. Sugere que, naquela época, Israel era visto pelos egípcios como um grupo de pessoas e não um estado já formado. Ok, agora vamos dar um salto no tempo, quase 400 anos para frente, e a gente encontra outra voz de fora, a Estela de Mesa. Ela foi escrita por um rei de Moabe, um vizinho e muitas vezes rival de Israel. E o que o rei Mesa faz? Ele dá a versão dele dos fatos, falando da relação com o reino de Israel e citando nominalmente o rei Onri. Isso é incrível porque não só confirma que Onri foi uma figura histórica real, como nos dá a história contada pelo outro lado. E tem horas que essas fontes externas, em vez de esclarecer, criam um mistério danado. Pega o caso do rei Acabe. No registro assírio, ele aparece como um baita líder regional, um rei poderoso que levou 2.000 carruagens para uma batalha, um exército enorme. Só que quando a gente olha os registros bíblicos do mesmo período, a imagem é outra, a de um rei envolvido em conflitos bem menores, mais locais. E aí, qual das duas versões é a correta? Ou será que as duas têm um fundo de verdade? É nessas horas que o trabalho do historiador vira uma investigação de primeira. Beleza, então a gente já viu que os textos antigos são uma peça fundamental. Mas eles não são a única. Para encontrar a próxima peça do quebra-cabeça, a gente precisa, literalmente, botar a mão na massa. Ou melhor, na terra. Chegou a hora de pegar as pás e escavar para ver o que a arqueologia tem para nos contar. E quando a gente fala de arqueologia e textos sagrados, uma das primeiras imagens que vem à mente é a da Batalha de Jericó, né? A cena é super famosa, quase cinematográfica. O texto descreve o som das trompetas, o grito do povo e, de repente, as muralhas da cidade desabando. É uma imagem muito, muito forte. Tá, essa é a história contada no texto, mas e as pedras? O que a arqueologia encontrou? Pois é aqui que a história ganha um capítulo bem complicado. As escavações em lugares como Jericó e Ai mostram que, na época em que essa conquista teria acontecido, esses locais estavam praticamente desabitados, ou seja, talvez nem tivessem grandes muralhas para serem derrubadas. Esse contraste é brutal e força todo mundo a repensar como essa história foi construída. E isso nos ensina uma lição importantíssima sobre a arqueologia. Ela é uma ferramenta fantástica. Ela nos dá o contexto físico, o cenário, mostra como eram as casas, o que se comia, como as cidades eram organizadas. Mas a arqueologia não lê mentes. Ela não consegue dizer quais eram as motivações das pessoas. Aquela famosa estrutura que alguns dizem ser os estábulos de Salomão, para outro arqueólogo pode ser só um armazém.
A arqueologia encontra as coisas, os fatos, mas a interpretação, aí é que o debate pega fogo. Certo. Então a gente já olhou as testemunhas de fora, já cavou a terra em busca de pistas. Agora, a lente da investigação se vira para o próprio texto, mas com um novo olhar. Não mais como um livro único, fechado, mas como um artefato histórico ele mesmo. Uma coleção de documentos que também precisa ser investigada. E foi lá no século XIX que aconteceu uma verdadeira revolução. Até então, a ideia geral era que os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, tinham um autor só. Mas aí, estudiosos começaram a reparar em coisas estranhas, estilos diferentes, contradições. Esse trabalho evoluiu até que um cara chamado Wellhausen mostrou que o Pentateuco, na verdade, é uma coxa de retalhos. Foi escrito e reescrito ao longo de séculos, por diferentes grupos com diferentes interesses. De repente, aquele livro único virou uma biblioteca. Para entender como isso funciona na prática, olha só que exemplo claro. Vamos pegar as leis sobre a escravidão. Dentro desses 5 primeiros livros, a gente encontra regras diferentes sobre o mesmo assunto. Em Êxodo, tem um conjunto de leis que parece refletir uma sociedade mais antiga. Já em Deuteronômio, as leis mudam, parecem ser de um tempo em que já existia um rei. E lá em Levítico, as regras são outras de novo. Para o historiador, isso é ouro. São pistas de como a sociedade de Israel foi mudando ao longo de centenas de anos. Então tá, a gente tem as vozes dos vizinhos, tem o que as pedras nos contam e tem essa análise profunda do próprio texto. E agora, como é que se junta tudo isso? Bom, esse é o grande trabalho da história hoje. Sintetizar, juntar todas essas camadas de evidência numa narrativa coerente. E a grande sacada aqui é a seguinte: a história moderna não funciona como um tribunal, onde o objetivo é provar que uma fonte está certa e a outra errada. É muito mais parecido com uma grande mesa redonda, um debate, uma conversa entre todas as fontes. O objetivo final não é chegar numa verdade absoluta, mas sim construir a narrativa mais plausível e completa possível, levando tudo isso em conta. O próprio autor que inspira essa nossa análise, Henry Casellis, tem uma frase que resume isso de forma brilhante. Ele diz que a história preserva e constrói ao mesmo tempo. É perfeito, né? Captura exatamente esse papel duplo do historiador. Por um lado, ele é um guardião, que preserva as memórias, mas por outro, ele é um construtor, que usa todas as ferramentas críticas para montar uma narrativa a partir das evidências que tem. E no fim das contas, essa discussão toda volta pra gente. Porque se a história não é só uma lista de fatos que aconteceram, mas sim um processo, uma construção, como será que isso muda o jeito que a gente conta as nossas próprias histórias? Talvez entender como o passado é construído seja o passo mais importante para a gente entender de verdade quem nós somos hoje.